Ok. Então, hoje nós vamos... Ok, Felipe. Não tem problema não. Eu estou gravando de duas formas. Um pelo OBS, que eu vou tentar jogar no Google. O problema é que eu observei que o que eu gravo a tela do meu notebook ficou horrível. Quando eu escrevo no quadro. Tá? Mas vou gravar também no Google Drive, né? E vai ficar lá, depois eu vou tentar ver como é que funciona isso. Eu gravei, fiz o teste, mas não sei como é que faço para compartilhar. Então, eu estou com duas telas, tá? Eu vou fazer uma apresentação no notebook do assunto, e se precisar escrever no quadro, eu vou botar na outra câmera, que é o meu celular, e vocês só alternarem aí para vocês verem uma tela cheia, ok? Então, vamos lá. Ixi, esqueci de abrir aqui. Aula, peraí, só um instantinho. Já vai abrir aqui? A gente poder continuar. Então, vamos lá. Esse é o último assunto, vocês podem abrir essa tela aqui. Esse é o último assunto de estatística, medidas de dispersão, que é a parte, na verdade, mais enjoada de estatística, por causa do tipo de cálculo que tem que ser feito. Tá? Eu tentei achar uma forma mais fácil para explicar para vocês não terem tanta dificuldade na hora de fazer o cálculo, que em algumas questões o cálculo é gigante, tá? Outras nem tanto. Então, vamos lá. Medidas de dispersão. As medidas de posição, como média aritmética, mediana, moda de um conjunto de dados numéricos, não são suficientes para uma análise conclusiva sobre como variam os valores desse conjunto, por exemplo, quando variam os valores desse conjunto, por exemplo, quando esses valores estão próximos ou distantes de uma medida previamente fixada. Esse fato pode ser percebido na tabela do próximo quadro, que apresenta o salário mensal dos funcionários de dois escritórios A e B. As medidas de posição, de centralidade, que a gente viu na última aula, que na verdade foi o exercício que a gente corrigiu, né? Elas centralizam, mas às vezes tem certos assuntos, questões, que elas não vão nos dar uma real daquela situação. Por exemplo, aqui a gente tem um quadro, um salário mensal de um escritório, dois escritórios, escritório A e escritório B. Aí aqui nós temos valores de 4.900, 4.500, vai descendo até R$400. Então aqui, no escritório A, nenhum funcionário recebe esse valor. No escritório A, um recebe 4.500, um 2.700, dois 1.600, dois 500 e zero não recebe 400. Ninguém recebe R$400. Já se você analisar aqui no escritório B, dois funcionários recebem 4.900 e 4 funcionários recebem 400. Se vocês tirarem a média aritmética desses dois escritórios, vocês vão ter o mesmo valor, 1.900. Mas vocês observam a discrepância dos valores? Aqui só tem 2 recebendo 4.900 e 4 recebendo 400. E aqui não, está bem mais distribuído. Então, a gente precisa saber que dispersão é essa que está acontecendo aqui.
Então, lendo aqui embaixo, por isso, precisamos de outras medidas para avaliar a distribuição de uma amostra de números. Vamos estudar algumas dessas medidas chamadas medidas de dispersão, que podem ser entendidas a partir do problema a seguir. Vamos lá. Tá dando muito eco aí para vocês? Deixa eu ver aqui. Tá dando para vocês acompanharem? Ou tá dando muito eco aí? Senão eu vou desligar meu celular que tá dando eco. Eu vou desligar. Então, se precisar eu ligo e aí a câmera aparece. Ok? Espera aí, só um instantinho. Pronto, agora vai ficar melhor. Então, voltando aqui à apresentação. Lá, tirei a outra câmera. Deu para entender essa questão aqui dessa tabela? Vocês abram para falar comigo o microfone, porque eu estou com a tela cheia, não tem como saber as mensagens que vocês estão enviando, tá ok? Tá vendo a diferença? Aqui o escritório A está bem mais distribuído os salários do que o escritório B. Então, há uma dispersão muito grande. Então, para a gente saber qual é o que tem menos dispersão, a gente tem que usar o cálculo, que é chamado de desvio médio, variância e desvio padrão. Então, vamos ver um outro exemplo para vocês compreenderem. Para preencher uma vaga de gerente de produção, o Departamento de Recursos Humanos de uma empresa, após realizar vários testes, selecionou 2 candidatos, Ana e Felipe. A tabela abaixo mostra o desempenho dos 2 nas provas que se submeteram. Aí nós temos aqui conhecimento de informática. Ana tirou 8,5, Felipe 9,5. Língua portuguesa, aqui 9,5, 9. Língua inglesa, e assim sucessivamente. No final, tirando a média, os 2 ficaram com a mesma média. E agora, quem vai ser escolhido, então, para ficar com aquela vaga na empresa? Aí é que entram essas medidas especiais de estatísticas, medidas de dispersão. As pessoas, às vezes, não entendem que, às vezes, existem certas competições de jogos, Olimpíadas, que dão o mesmo resultado, e são essas medidas de dispersão que fazem com que saia daquele empate. Então, vamos lá. Os 2 candidatos obtiveram a mesma média. Como proceder cientificamente para estabelecer um critério de desempate da avaliação? A comparação entre os desempenhos desses 2 candidatos pode ser feita por meio de medidas estatísticas como desvio absoluto médio, a variância ou desvio padrão. Essas medidas chamadas de medidas de dispersão. E isso cai no Enem, tá, gente? Indicam quantos elementos de uma amostra estão afastados da média aritmética. Calculando uma dessas medidas em cada uma de 2 amostras de mesma média aritmética, será considerada menos dispersa e, portanto, mais regular, a amostra que apresentar menor medida. No caso de Felipe e Ana, o critério de desempate pode ser a regularidade, isto é, o candidato escolhido será o que apresentar amostras de notas menos dispersas. Ou seja, explicando o que está acontecendo aqui. Nós vamos fazer o cálculo das medidas de dispersão para ver qual dos 2 teve menos discrepâncias nas suas notas. Então, aquele que tiver a menor nota nas medidas de dispersão, essa pessoa vai ser, esse candidato vai ser o escolhido. Como é feito isso? Primeiro, desvio absoluto médio, conhecido como DAM. Vamos lá. Nas 5 provas realizadas, Ana obteve 8 de média aritmética, e suas notas foram 8,5, 9,5 e assim
sucessivamente, conforme a gente viu na tabela. Para determinar o quanto cada nota está afastada da média, a gente tem que fazer a diferença entre a nota e a média. Aí o que faz aqui? Sempre a nota aqui nesse cálculo, sempre fez a nota menos a média. Eu vi, tem uma outra forma também, é você pegar sempre o maior e diminuir do menor. Tanto faz, tá? Aí você não tem que jogar como está aqui em módulo. Então vamos lá. Na primeira nota foi 8,5 menos a média, que é 8, 0,5. O que significa? Que nessa nota, a nota 8,5 está 0,5 acima da média. 9,5 menos 8, 1,5. A nota está 1,5 acima da média, assim sucessivamente. Aqui no último, como deu negativo, as duas últimas são 7. Então, essas duas últimas notas estão 1,0 abaixo da média. O módulo, o desvio absoluto de cada um, é isso aqui, essa diferença. Então, a gente vai dizer que o desvio absoluto da nota 8,5 é 0,5. O desvio absoluto da nota 9,5 é 1,5. O que significa, então, esses dois pauzinhos aqui do lado dos números? Aqui, você viu a nota 8, não teve, coincidiu com a média, não teve nenhuma dispersão. E o que significa? Que isso é módulo, que é uma matéria que vocês deveriam aprender no primeiro ano, mas que normalmente não dá tempo do professor dar. Isso quando tem um ano normal, tá? Às vezes, tem professor que consegue dar. Significa o quê? Que quando você tirar esse número daqui de dentro, nesses 3 casos não tem problema. Eles estão positivos. Mas no último caso, o desvio absoluto da última deu o quê? Menos 1. Então, você tira do módulo e fica 1. Então, repetindo, o que é o desvio absoluto? De cada uma das notas é a nota menos, ou aquele valor, menos a média aritmética que foi calculada. Então, nós temos esses valores aqui. A média aritmética entre os valores, entre esses desvios absolutos, é chamada de desvio absoluto médio e se indica por DAM. Então, o desvio absoluto médio vai ser aquelas notas que nós vemos lá, tá? Todas aqui dentro do módulo, e vão sair positivas desse módulo. Você soma e divide por 5. Então, o desvio absoluto médio da nota da Ana foi de 0,8. Alguém fez alguma pergunta? Deixa eu ver aqui. Não. Então, voltando aqui na apresentação. Então, repetindo. Essa aqui foram os desvios que nós vimos absolutos de cada nota. Quanto elas estavam distantes da média aritmética que a gente tirou da Ana. Isso só da Ana. Então, aqui o primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto. Soma-se e divide por 5. Então, o desvio absoluto médio da Ana foi de 0,8. Ok? Da mesma maneira, a gente faz o cálculo do Felipe. Fazendo aquele mesmo trabalhão que a gente teve lá para fazer o cálculo do Felipe, o desvio absoluto médio de Felipe foi de 1,2. Então, assim que a gente verifica as notas de Ana estão em média 0,8 acima ou abaixo da média aritmética 8, e as notas de Felipe estão em média 1,2 acima ou abaixo da média aritmética 8, como a nota de Ana é menor que a nota de Felipe, então a Ana teve um desempenho mais regular que Felipe, por isso ela merece a vaga. Ok? Então, repetindo. Calculando o desvio absoluto médio de cada um, Ana ficou com 0,8 e o Felipe com 1,2. Quem está mais próximo da média? Quem está com o menor valor? A Ana, que deu 0,8. Tá? Então, Ana merece a vaga. Então, a média aritmética, o desvio absoluto médio,
é dado por essa forma. O módulo da nota menos a média, nota 1 menos a média, mais a nota 2 menos a média, mais o valor da 3 menos a média, assim sucessivamente, dividido pelo número de notas que nós temos ali. Esse é o desvio absoluto médio. Sabendo calcular isso aqui, a gente pode seguir para a próxima. Variância. A variância é outra medida que indica o afastamento, que às vezes o desvio absoluto médio não é suficiente para se ter um resultado. Então, existe a variância. Então, chama-se variância a média aritmética entre os quadrados dos desvios dos elementos de uma amostra, isto é, aquele mesmo cálculo que a gente fez da nota menos a média, só que ao invés de ser só isso, a gente vai levar tudo ao quadrado e dividir por n. Então, no caso da nota da variância da Ana, vai ser 0,5 ao quadrado, mais 1,5 ao quadrado, mais 0,0 ao quadrado, mais menos 1 ao quadrado, mais menos 1 ao quadrado, que fazendo primeira potência, somando e dividido por 5, deu 0,9. Fazendo a mesma coisa com as notas de Felipe, aqui são os desvios absolutos, tá? Elevando ao quadrado, somando e dividido por 5, deu 2,5. Observe que a nota de Ana continua, a variância de Ana continua menor que a de Felipe. Então, através da variância, a Ana continuaria com a vaga do emprego. Ok? E por último, que é o desvio padrão, que nem todas as medidas podem ser elevadas ao quadrado, como por exemplo em física o litro. Você não eleva litro ao quadrado, metro você leva ao quadrado. Algumas medidas você pode levar ao quadrado, outras não. Então, usa-se o desvio padrão. O que é o desvio padrão? A raiz quadrada da variância. Então, aqui no caso, o desvio padrão da Ana vai ser a raiz quadrada da variância dela, que era 0,9. Então, nós vamos ter aproximadamente 0,949. E o desvio de Felipe, raiz quadrada de 2,5, que foi o que a gente viu aqui. A variância de Ana, no caso, vai ser... Ih, peraí. Tá certo. Desvio padrão. Peraí que eu voltei a tela errada. A variância de Ana foi 0,9, a variância de Felipe 2,5. Então, o desvio padrão é a raiz quadrada de cada um desses valores. De Ana deu 0,949 e o de Felipe, a raiz quadrada 2,5, 1,58581. Ou seja, mais uma vez, a nota da Ana foi inferior à nota de Felipe, provando então que Ana merece o emprego, ela tem um desempenho mais regular do que Felipe. Então, essas são as medidas de dispersão. Aqui nós vimos um exemplo simples, tá? Agora seria interessante vocês procurarem no Enem, para ver lá se tem... Deixa eu voltar aqui para a apresentação. Se há alguma questão lá que vocês possam se interessar. Vocês entenderam, gente, o que significa essas 3 medidas de dispersão? Alguém não entendeu? Alguma pergunta? Então, com esse exemplo, deu para vocês entenderem o que significa esses 3, né? Tentem fazer o exercício, e aí semana que vem a gente corrige, tá bom? Aí tira as dúvidas sobre essa matéria. Alguma pergunta? Podemos encerrar.
Professora, qual é a função do desvio? Só confirmar o que está sendo testado na variância? Não. O que acontece? Em algumas situações, você não pode pegar um resultado ao quadrado, como, por exemplo, litro. Você não leva litro ao quadrado. Então, se um assunto, se um problema, uma questão tiver envolvido litro, a variância não vai ser válida. Então, você tem que achar a raiz quadrada, porque a variância levou os valores ao quadrado. Por isso que o desvio padrão. Ele pega aquele resultado da variância e coloca dentro da raiz quadrada. Entendeu? Mas, normalmente, a questão, ela pergunta qual o desvio padrão. Normalmente, pergunta, as questões que eu vi do Enem, pergunta sobre o desvio padrão. Só que para você achar o desvio padrão, você tem que achar a variância, ou o desvio absoluto, a variância, para ir, por último, no desvio padrão. Porque as questões que... Tem uma questão que eu vi no Enem, ela não pedia nenhum dos outros, só pedia o desvio padrão. Para você chegar no desvio padrão, você tem que fazer todos os outros cálculos anteriores. Entenderam? Mais alguma pergunta? Não? Podemos encerrar, então? Então, gente, até a próxima aula. Tentem fazer o exercício, tá? Eu ainda não tive tempo de corrigir o trabalho, tá? Antes que você me pergunte. Estou vendo os exercícios, eu tive uns probleminhas aí, de saúde e outros probleminhas aí, então eu não consegui dar conta de tudo que eu tinha que fazer, tá bom? Então, se cuidem e um beijão para todos.